A paz de Cristo Jesus, Deus abençoe cada um dos irmãos, amém? Tá dando, meus irmãos, deixando um versículo aqui para os irmãos, né, que se encontra em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, amém? Eu ia dizer 9, mas é 8, tá? Meus irmãos, eu tô dando uma diminuída no ritmo, né? Que o capítulo lá de João que eu deixei para vocês acabou. Para que vocês venham estar acompanhando aquela reta final, né? Semana que vem vamos estar voltando à nossa rotina normal, que são 3 vídeos por dia, amém? Então vou deixar só no versículo 8 que vai dizer assim, no capítulo 1 de Daniel. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha só, meus irmãos, a mensagem. Olha só a direção que Deus deu a Daniel. Porque essa direção aqui, meus irmãos, foi dada por Deus, meus irmãos. Quem colocou esse desejo no coração de Daniel foi Deus. Ele não queria, meus irmãos, se contaminar com aquele alimento. Ele sabia que aquele alimento ia fazer mal para ele. Ele sabia, meus irmãos, que aquilo ali ia fazer mal para ele. E ele não se contaminou. Ele escolheu. Ele falou com o chefe lá dos eunucos, né? E esse chefe estava com medo de deixar, meus irmãos, ele fazer isso, mas Daniel colocou um desafio para ele, que se ele deixasse durante um certo de tempo, alimentando ele somente com água, com legumes e verduras, e não surtisse efeito, que ele poderia então alimentá-lo com aquilo que era do rei. E obviamente, meus irmãos, ele se encontrou mais saudável do que os demais por causa dessa escolha. Ele se encontrou mais saudável, meus irmãos. Ele se encontrou mais apto. Ele se encontrou mais firme, mais forte do que os outros que estavam participando. Por que que isso acontece, meus irmãos? Porque nem tudo que é bom, que reluz aos nossos olhos, é ouro. Meus irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Daniel fez uma escolha já sabendo que ia acontecer algo de diferente, sabendo que ia obter um resultado diferente. Porque, meus irmãos, essa alimentação que ele escolheu é uma alimentação, meus irmãos, orientada pelo Criador. O Criador que fez essas coisas maravilhosas. E Daniel escolheu se alimentar com comida de profeta, com comida, meus irmãos, de Deus, com comidas saudáveis. Daniel não se embriagou com vinho, não encheu a cara de vinho, não comeu, meus irmãos, da gordura que o rei comia. Não, ele se manteve posicionado, ele se manteve, meus irmãos, ligado com Deus. Ele teve essa oportunidade de escolher e ele escolheu o melhor, meus irmãos, o melhor segundo o Senhor orientou a ele. Por que que ele fez isso, meus irmãos? Porque ele não estava lá para brincadeira, meus irmãos. Ele não estava lá, meus irmãos, porque ele queria estar. Ele ia participar de um processo, meus irmãos. E obviamente ele teria que tomar uma decisão sábia. Ele não foi para lá a passeio. Ele não pediu para Nabucodonosor invadir Jerusalém, tirar ele de lá. Não, ele ia passar por um processo de seleção. Ou seja, ele escolheu se preparar. Ele escolheu não se contaminar, meu Deus. E Daniel ganhou a graça de Deus, ganhou as revelações, meus irmãos. Nada que Daniel concluiu veio dele. Foi tudo que Deus revelou a ele, as profecias, os sonhos que ele interpretou.
tudo Deus que instruiu a ele. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.